E aí? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça no livro de receitas da engenharia de dados do Andreas Kretz. Vamos descobrir quem são os verdadeiros arquitetos por trás do nosso mundo digital, sabe? Como eles constroem a base para tudo, desde o que a Netflix te recomenda até os carros que dirigem sozinhos. Bora lá! Para a gente entender de vez o que é engenharia de dados, tem uma pergunta que a gente precisa se fazer. Pensa assim, se o cientista de dados é o piloto de corrida, aquele craque, quem é que constrói o carro de corrida para ele? Essa analogia é a chave para tudo o que a gente vai ver aqui. Então, o nosso primeiro passo nessa jornada é definir direitinho o papel do engenheiro de dados. E o melhor jeito de fazer isso é comparando com a profissão que todo mundo já ouviu falar, o cientista de dados. Olha só, aqui a gente vê a diferença de forma super clara. Imagina o cientista de dados como o piloto de Fórmula 1, um especialista que tira insights valiosos da pista de dados. Enquanto isso, o engenheiro de dados é o gênio da oficina, a mente por trás da criação e da manutenção desse carro de alta performance. Resumindo, um analisa a corrida, o outro constrói o carro. Simples assim. Então, o ponto crucial é esse, saca? Os engenheiros de dados são a ponte, o elo essencial entre a estratégia de uma empresa e os cientistas que vão trabalhar com esses dados. Eles constroem a infraestrutura toda, a pista de corrida, para que a mágica possa finalmente acontecer. Beleza, a gente já entendeu quem é o construtor do carro. Mas e aí? Como ele trabalha? Quais são as ferramentas e as habilidades que não podem faltar no kit de um engenheiro de dados? Bom, o livro de receitas mostra que a base precisa ser muito sólida. A gente está falando de linguagens de programação, tipo Python para construir os pipelines, Git para todo mundo poder colaborar sem virar uma bagunça, metodologias ágeis para entregar resultado rápido e olha só que crucial, entender de hardware e redes. Afinal, para construir o motor, você tem que saber como ele funciona por dentro, né? E essa ideia se conecta perfeitamente com a filosofia central do livro, autossuficiência. A verdadeira agilidade, segundo o autor, vem de ter o conhecimento dentro de casa para construir e adaptar sem ficar dependendo dos outros. É sobre ter controle total para poder inovar sem amarras. Agora, segura aí, porque a gente chegou no coração de tudo. No modelo simples, mas extremamente poderoso, de 4 estágios que o autor propõe para qualquer plataforma de Big Data. Esse aqui é o verdadeiro mapa do tesouro. Esse é o Blueprint. Olha só como faz sentido. Tudo começa com ingerir, ou seja, coletar dados de tudo que é fonte. Depois, vem a fase de analisar e processar, que é onde a gente transforma dado bruto em informação útil. Daí, tudo é guardado com segurança no armazenamento, o nosso grande cofre de conhecimento. E, por fim, a etapa de exibir, onde os insights viram gráficos e relatórios que todo mundo entende. Cada etapa é uma peça do quebra-cabeça. E aqui, pessoal, tá o pulo do gato, a grande sacada desse blueprint, a modularidade. Pensa nisso como se fossem peças de Lego. Como cada peça é independente, dá para trocar um componente se ele ficar velho ou se aparecer uma tecnologia melhor, sem quebrar o sistema inteiro. Isso evita que a plataforma vire um monstro rígido, obsoleto e caro. Tá, mas por que tanto trabalho com essa tal de modularidade? A resposta está no objetivo final. Se preparar para o que o autor chama, de uma forma bem interessante, de sucesso catastrófico. Vamos entender o que isso quer dizer? Pois é, sucesso catastrófico. Parece estranho, né? Mas é aquele problema bom de ter quando algo cresce tanto e tão rápido que a sua infraestrutura simplesmente não aguenta o tranco. É exatamente para evitar essa catástrofe que uma plataforma de dados bem projetada é construída desde o início. O jeito antigo de lidar com mais dados é o que a gente chama de scale up. Voltando para o nosso carro de corrida, é como se a gente tentasse colocar um motor cada vez mais potente, maior e mais caro, dentro do mesmo carro. Funciona até certo ponto, mas logo fica impossível e absurdamente caro. Em total contraste, a abordagem moderna, a do Big Data, é o scale out. Em vez de um único motor superpotente, a gente distribui a carga de trabalho por uma frota inteira de carros menores e mais eficientes. Isso permite um crescimento praticamente infinito, de um jeito muito mais inteligente e econômico.
E pra gente ter uma ideia do que é scale-out na prática, é só olhar pra Netflix. Os números são absurdos. Eles processam 1,3 petabytes de dados de usuários todos os dias. Isso é o equivalente a mais de 250 mil filmes em alta definição. Tentar fazer isso com um supercomputador só seria simplesmente impossível. Só funciona porque eles distribuem o trabalho entre milhares de sistemas. E pra gente fechar, fica essa frase do livro que é, muito poderosa. No final das contas, o propósito de construir toda essa estrutura complexa é um só: permitir que as decisões sejam tomadas com base em evidências, em dados, e não em achismos. Então é isso, o mapa tá aí, a definição do engenheiro, as ferramentas essenciais e o blueprint para construir plataformas que aguentam o tranco. A questão que fica agora não é só o que vai ser construído em seguida, mas o que pode começar a ser criado com esse conhecimento. O blueprint está na mesa, a construção é o próximo passo.